competição é o nosso desafio. A equipe Mandacaru Baja, fundada em 2015, vem evoluindo dentro do programa estudantil Baja Sai, tanto que já produzimos 3 protótipos de veículo off-road na categoria Mini Baja. Para construir o veículo, a equipe se organiza como uma verdadeira empresa, onde cada membro apresenta suas atribuições e responsabilidades. Nossa equipe é subdividida em diversas frentes de trabalho ou subsistemas. O subsistema de gestão é responsável por organizar eventos dentro e fora da faculdade. Além disso, cuidamos de todos os recursos humanos e financeiros que ocorrem dentro da nossa pequena empresa. Além disso, a gente promove o nosso próprio processo seletivo, além de organizar vários eventos que proporcionam a alunos e aqueles também que se interessam pela área. Nossos aliados são o MS Project e Excel, para que tudo aconteça no tempo certo e bom. Além disso, contamos com vários parceiros que são essenciais para a nossa jornada. Antes de vender um produto, nós vendemos um conceito. As etapas do processo de desenvolvimento de um veículo são interdependentes. Por isso, elas devem ser bem alinhadas e estruturadas, considerando os componentes que se relacionam em cada área de projeto, objetivando resultados mais eficientes e eficazes de desempenho do veículo, facilidade de construção, segurança, manutenção e menor custo. Nosso projeto segue uma linha de desenvolvimento, desde o estudo de regulamento até validação e testes. As frentes de trabalho responsáveis pelo projeto, construção, testes, manutenção, operação e validação do produto são os subsistemas de suspensão e direção, powertrain, freio, estrutura e elétrica e eletrônica. Nós, do subsistema de gestão, cuidamos do marketing, estratégia de vendas, comercialização e produção de mais de 4.000 unidades por ano de um protótipo de veículo off-road líder de mercado. Contribuímos com as etapas do projeto conceitual e informacional, buscando as opiniões dos consumidores através de pesquisas nas plataformas digitais e obtendo os requisitos que atendam às suas reais necessidades. Suspensão e direção fazem parte de apenas um subsistema. Um depende do outro. Eles trabalham juntos para a melhor harmonia do comportamento dinâmico do veículo. Assim como na suspensão, a direção precisa de 2 fatores trabalhando juntos: o conforto e eficiência. Tudo isso para que o piloto não precise fazer tanto esforço na hora de manobras, mas também que tenha eficiência nas curvas. Com isso a gente busca a melhor dirigibilidade e manobrabilidade do veículo, além também de obter respostas rápidas, principalmente em curvas de raios pequenos. A suspensão ela trabalha com vários esforços sobre ela. Temos que avaliar todas as condições, tanto em curvas, lombadas, depressões, desníveis e até mesmo saltos. Antes de tudo isso, a gente precisa definir a condição do carro, qual o comportamento dinâmico que ele deve. A gente decidiu um carro que tem a tendência a sair de traseira. Com isso, quando a gente for projetar nossos pontos de suspensão no SolidWorks, temos que obter pontos satisfatórios de instant centers, roll centers, front view, side view, swing arm, dentre outros. Após termos resultados, a gente passa para a parte de cálculo. Analisamos as vibrações do sistema, se condiz com o que a gente está procurando. Caso dê tudo certo, a gente vai dar continuidade ao projeto no Adams, carro, e posteriormente a gente passa para o CAD do carro. Lá a gente termina os últimos detalhes do projeto e, enfim, damos início à construção do protótipo. O subsistema de direção e suspensão do Baja, na minha concepção, é um dos mais importantes. Porque sem um bom projeto de suspensão e direção, você não vai ter um bom desempenho dinâmico do carro em curva ou em condições de projeto mesmo, né? Então, a gente tenta validar o nosso projeto das melhores formas possíveis, né? A gente conta com o auxílio de alguns softwares, como o ADAMS-K, por exemplo, onde a gente executa algumas simulações e a gente tenta validar através dos softwares o nosso projeto. Obviamente, posteriormente, a gente tem uma validação prática, né, que é o que vai comprovar a eficácia dos parâmetros que a gente utilizou aqui. Aqui a gente utiliza alguns parâmetros, como determinar o estressamento do carro, se ele está realmente se comportando da maneira como a gente estipulou que ele se comportasse quando a gente iniciou o projeto. Pelo menos se ele está obedecendo parâmetros como, por exemplo, o raio de curvatura, se o Ackerman está batendo exatamente como a gente projetou ele para bater. E não só isso, né? O ADAMS-K, por exemplo, ele é útil para a gente em outros subsistemas também, como por exemplo no Powertrain.
né? Que, por exemplo, a gente pode estipular o deslocamento da trezeta dentro da tulipa, né? Que é o nosso semi-eixo, né? Então, a gente pode utilizar desses recursos para otimizar o nosso projeto de maneira que a gente possa alcançar o desempenho o desejado ou até melhor do que a gente havia projetado inicialmente, né? Então, a gente conta com essas ferramentas, esses recursos, para poder otimizar o nosso projeto ao máximo. O subsistema de estrutura é responsável por construir e projetar um chassi tubular, utilizando os tubos de acordo com o regulamento da competição. O chassi é projetado de modo a integrar todos os elementos da suspensão, resultando em um ambiente com espaço suficiente para a movimentação e acionamento dos comandos. O chassi, principalmente os olhares de fixação dos elementos da suspensão, deve ter rigidez e resistência suficiente para suportar os carregamentos durante a passagem do carro pelos obstáculos da competição. Por isso, nosso subsistema é responsável pelos cálculos estruturais e dimensionar a estrutura de modo a resistir a esses esforços. Também temos que garantir o conforto do protótipo, além de desenvolver, projetar e construir itens como banco, encosto de cabeça e pedais, e realizar o estudo ergonômico do carro. O subsistema de powertrain é responsável por transmitir o movimento e o torque para o veículo. Ele é composto por um motor a combustão de 10 HP, uma CVT, transmissão contínua variável, formada por duas polias e uma correia, na qual, de acordo com a necessidade do veículo, as polias vão variando no diâmetro devido às provas das competições necessitarem de um elevado torque. Nosso sistema também possui uma caixa de engrenagem de redução fixa. Acoplado à caixa de indução, existem os semi-eixos que transmitem o movimento rotativo para as rodas trativas. Nesses semi-eixos existem as juntas homocinéticas, que permitem que ele tenha o grau de liberdade necessário para acompanhar o movimento da suspensão. O projeto de subsistema de freio tem como objetivo desenvolver um sistema eficiente que proporcione uma máxima desaceleração aliada à segurança e ao conforto do piloto. O projeto de freio é um dos sistemas mais importantes do veículo, pois garante a confiabilidade de segurança tanto para o piloto quanto para os envolvidos na competição. Essa competição é promovida pela SAI Brasil, apresenta as regras às quais nossos sistemas de freio precisam atender para participar da competição. O atual sistema de freio é composto por um sistema hidráulico a disco. Na fase de projeto optamos por esse modelo devido ao seu bom desempenho e custo-benefício. A partir dos cálculos e simulações, foram projetados um subsistema de freio capaz de atender o mercado automobilístico com altíssima eficiência e segurança, sendo que uma das premissas de projeto é que o sistema seja operado facilmente pelo piloto, independente do seu porte físico. Ao aplicar uma força no pedal de frenagem, a mesma é transmitida para um cilindro mestre, onde é feita a distribuição de pressão até o conjunto das pinças, cujas pastilhas irão ser comprimidas contra o disco de freio, gerando uma força de atrito e desacelerando o veículo consequentemente. Com o funcionamento do nosso sistema, garantimos uma grande eficiência aliada à redução de custos, facilitando a manutenção, além de reduzir o peso do veículo. O subsistema de elétrica e eletrônica compreende toda a parte elétrica, toda a fiação do baja, chicote, iluminação, dispositivos de segurança, sensoriamento de freio, que é o básico, e também a parte de eletrônica embarcada, toda a tecnologia embarcada dentro do nosso carro, que aí vem a parte de sensoriamento, que é utilizado para validação de projetos, de estudos que a gente faz dentro do carro. Nós temos um painel eletrônico no carro também, a gente precisa gerar dados para esse painel, como velocidade, nível de combustível dentro do tanque, a rotação do motor, que são informações importantes para o piloto durante a prova. Essas informações dão ao piloto como está o funcionamento do motor do carro, se a gente tem algum problema que é necessário parar no pit, ou se
o carro está normal para que ele possa estar acelerando ainda mais, para atingir uma velocidade ainda maior. E na parte de eletrônica embarcada em si, a gente tem sensoriamento em vários setores no carro para que você possa controlar RPM da CVT, RPM do eixo de saída, temperatura da CVT, que quando essa temperatura excede um valor fora de parâmetros pode vir a danificar a CVT, então a gente pode fazer aumentar uma tomada de ar ou analisar esses dados mais criteriosamente. A gente também está implantando no carro uma telemetria para que a gente tenha essas informações fora do carro também e assim possa auxiliar o piloto nessas tomadas de decisão. E toda a parte de validação técnica do carro é nossa responsabilidade também. Fazer todas as medições, para ajudar nas aferições dentro do carro. Então, a medida de velocidade máxima, velocidade média, todas as validações de projeto, como o acelerômetro, tudo isso é responsabilidade da nossa equipe. A ideia de implantar um sistema embarcado no carro é porque a gente vai gerar uma enorme quantidade de dados e esses dados gerados vão ser utilizados para projetos futuros. Então, se a gente quiser desenvolver alguma coisa no carro que venha trazer algum ganho de performance, a gente precisa desses dados colhidos dentro do carro para saber como atingir um objetivo melhor ou como ser mais eficiente com o carro. Então, por isso que a gente faz toda essa captura de dados dentro do carro, a gente armazena essas informações num software para que a gente possa futuramente estar utilizando para desenvolvimento do próprio Baja. A manufatura do Baja na parte elétrica é bastante simples para atender o regulamento, só que a gente vai além, porque para fazer um sensoriamento bem feito no carro, a gente precisa desenvolver algumas coisas e não sair do regulamento. Então, por exemplo, para fazer um sensoriamento de nível de combustível, tem que ser feito o desenvolvimento de uma boia específica que não venha soltar fragmentos dentro do combustível, porque vai poluir o combustível que alimenta o motor. Tem que ser feito de uma forma que não venha a furar o tanque, não pode ser feito na mangueira de combustível. Então, tem uma série de itens que a gente tem que atender o regulamento e precisa ser feita também. Então, é um desafio a cada dia você fazer uma pesquisa, entender como atingir aquele objetivo, utilizando, às vezes, não a ferramenta mais simples, mas algo que seja mais complexo, que não esteja disponível no mercado. Então, a gente tem que fabricar muita coisa. Nós temos aqui na faculdade laboratórios com impressoras 3D, com equipamentos CNC que nos auxiliam no processo de fabricação. Temos um software também que a gente constrói a peça em 3D e consegue produzir isso dentro de laboratório. Dentro do subsistema eletrônico a gente divide a equipe para que cada uma consiga fazer uma atividade determinada. Então hoje eu tenho pessoas desenvolvendo o sistema da boia, eu tenho pessoas estudando microcontroladores mais rápidos, eu tenho gente fazendo pesquisa de sensores mais precisos para telemetria de motor. Então a gente vai dividindo as tarefas para que na hora do campeonato todo mundo esteja arranjado e o carro esteja preparado para a competição.